Então a gente está nessa minissérie falando um pouco sobre as oposições contra o ministério, contra a vida de Jesus. E hoje a gente vai começar nesse tópico falando sobre os ensinamentos de Jesus e como as pessoas se opuseram aos ensinamentos de Jesus. A gente vai dividir esses áudios em alguns áudios para falar sobre esse tópico, os ensinamentos de Jesus. Então, à primeira vista, quando a gente olha para a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus não pareciam conter nada que pudesse atrair oposição. Na verdade, muitos dos ensinamentos de Cristo tinham paralelos ali entre Hilel, seus contemporâneos, Samuel, que eram líderes de ensinamentos rabínicos muito fortes daquela época. E aí, por exemplo, a gente pega Mateus capítulo 10, verso 39, que diz: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, esse a achará. O Rabino Hilel já dizia isso: aquele que busca o seu nome, perde o seu nome. Mateus capítulo 23, verso 12, diz: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Rabino Hilel já dizia isso: minha humilhação é a minha exaltação, e a minha exaltação é a minha humilhação. Quando a gente vê lá em Lucas capítulo 14, verso 7 até o verso 17, diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: teu lugar é esse aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois disso, Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. E o Rabino Hilel, ele já dizia isso. Ele dizia: é melhor para um homem ouvir suba ao alto do que ele dizer desça abaixo. Num outro texto, Lucas capítulo 22, isso tudo para falar que os ensinos de Jesus eram revolucionários, mas não eram de todos novidade. Então não era por isso, somente por isso, que Jesus recebia oposição. Vamos nesse último aqui, Lucas capítulo 22, diz: então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhe respondeu: basta. E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Quando a gente olha, por exemplo, para o Talmud babilônico, ele registra, veja só: aconteceu novamente que um certo gentio veio diante de Shammai, que é de uma outra linha rabínica, e disse-lhe: eu me tornarei um prosélito, desde que você me ensine toda a Torá enquanto eu estiver de pé sobre um só pé. Então, um prosélito é aquele gentio que queria se tornar judeu, aderir às práticas judaicas. Shammai o derrubou com uma régua do construtor na mão. O gentio veio antes de Hilel, que fez dele um prosélito, e lhe disse: o que é odioso para você, não faça ao seu próximo. Essa é toda a Torá. O resto é comentário. Vá e aprenda isso. Então, a gente vê que Hilel, Shammai, eles já apresentavam determinadas doutrinas. Mas Hilel não foi preso nem foi crucificado. Então, o que havia nos ensinos de Jesus que fez dele um homem marcado? No que diz respeito à elite religiosa de Israel do primeiro século.
A gente vai dar uma olhadinha em 4 componentes principais do ensino de Jesus, que é a sua ética, suas parábolas, as suas denúncias e o seu apocalipse. Tá? Então, vamos lá para a ética de Jesus. Os ensinamentos éticos de Jesus são de uma qualidade muito superior a tudo que já foi ensinado. Seja comparado aos seus contemporâneos ou mesmo aos grandes professores de outras religiões. Como observa Herbert Müller, ele diz assim, os ensinamentos essenciais de Jesus foram literalmente revolucionários e sempre assim permanecerão se forem levados a sério. Então, à primeira vista, quando a gente olha para os textos bíblicos, a gente vê que os ensinamentos éticos de Cristo podem parecer calorosos, podem parecer confusos, mas um olhar mais profundo revela um fato surpreendente, que eles são impossíveis de se alcançar. Como descreveu um estudante universitário, pegando aí do livro do Philip Yancey, ele relata isso, esse universitário dizendo, eu não gosto do Sermão da Montanha. É difícil de ler e me faz sentir que eu tinha que ser perfeito e ninguém é perfeito. E aí um aluno traz um outro comentário dizendo, as coisas perguntadas nesse sermão são absurdas. Olhar para uma mulher é adultério. Essa é a declaração mais extrema, estúpida, desumana que já ouvi. Comentário de um aluno, né? Mas acredite ou não, esse foi exatamente o tipo de reação que Jesus teve na sua época. E aí Oswald Chambers, ele diz o seguinte, o ensino de Jesus Cristo não parece à primeira vista ser o que é. A princípio parece belo, piedoso e morno, mas em pouco tempo torna-se um torpedo dilacerante que divide em átomos todas as noções preconcebidas que o homem já teve. Então a ética de Jesus nunca foi concebida para fazer parte de um credo apenas. Nem deveriam ser 12 passos de um livro de autoajuda. A ética de Jesus, elas são pura e simplesmente uma declaração do ideal de Deus, exemplificado na própria vida de Jesus. Na verdade, foi dito que o Sermão da Montanha é a biografia de Cristo. Quem disse isso foi Thomas Wright, que o Sermão da Montanha é a biografia de Cristo. Cada sílaba ele já havia escrito em escrituras. O sermão apenas traduziu sua vida em linguagem. Lindo isso, né? Mas à medida que nós lemos a narrativa do Evangelho, eu e você, nós descobrimos rapidamente que havia ainda mais alguns ensinamentos de Jesus do que o seu próprio conteúdo. Também havia algo sobre o caminho que Jesus transmitiu o seu ensinamento. Então, ao contrário dos professores daquela época, que citavam constantemente a autoridade dos sábios, da lei oral, o estilo de Jesus era claramente autoritário. Em que sentido? Ele fez declarações como, vocês ouviram que isso foi dito ao povo há muito tempo, mas eu digo a vocês. Não um autoritário de que faça algo que eu não faço, uma autoridade que carrega autoridade. E ele frequentemente fazia autodeclarações, começando cada vez com eu sou, que era algo inédito entre os rabinos do primeiro século. Ele frequentemente iniciava os seus ensinamentos com um duplo amém. Tipo, amém, amém, eu lhes digo, que é traduzido na nossa Bíblia de várias maneiras. No hebraico seria amém, amém, eu digo a vocês. Mas na tradução das nossas Bíblias diz em verdade vos digo. Verdadeiramente, verdadeiramente vos digo. Com toda certeza eu digo para vocês. Eu lhes digo a verdade. E por isso não é surpreendente que as pessoas reconheçam esse estilo de vida de autoridade como único. E de 2 níveis. Por que único? Porque os rabinos, os fariseus não ensinavam dessa maneira. Jesus tinha autoridade em 2 maneiras. Ele tinha autoridade em palavras. Mateus capítulo 7, verso 28 e verso 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E o segundo nível de autoridade que Jesus tinha era uma autoridade em ação. Ou seja, todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, o que é isso? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então a gente consegue ver claramente que havia uma força única por detrás dos ensinamentos morais, que eram únicos de Jesus, né? Algo que diferenciava Jesus dos professores rabínicos daquela época. Essa autoridade única, essa audácia de usar a si mesmo como a única autoridade para os seus ensinamentos foi suficiente para suscitar a oposição das escolas rabínicas dos dias de Jesus.
Então, não era de admirar que muitas vezes lhe perguntassem de onde vinha sua autoridade. Mateus capítulo 21, a gente vai terminando aqui, verso 23 a 27, diz assim: Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditam nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então, responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também lhes digo eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Então, o que a gente pode entender dessa ética de Jesus, pelo qual ele foi perseguido? Que a nossa vida deve demonstrar a ética do céu, do Pai, a ética do Pai, através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, numa vida transformada e um tanto desafiadora àqueles que preferem viver na religiosidade. Isso vai irritar o reino das trevas. Satanás não está interessado nos versículos que você professa, mas no estilo de vida que você vive. Minha pergunta é: seu estilo de vida tem irritado o diabo ou tem deixado ele em paz? Que fique isso para sua meditação. A gente se encontra no próximo áudio. Tchau, tchau.